Os zelotes eram uma seita judaica ativa durante o primeiro século da Era Comum. Eles eram conhecidos por sua feroz oposição ao domínio romano na Judéia. Os zelotes acreditavam no Deus de Israel como seu único rei. Eles rejeitavam qualquer poder estrangeiro, considerando-o ilegítimo e opressor. O nome zelote reflete o zelo deles por Deus e o compromisso com a lei judaica. Esses guerreiros da liberdade se engajaram em várias formas de resistência contra Roma, incluindo rebeliões armadas e assassinatos seletivos. Eles eram uma força poderosa na sociedade judaica, influenciando o cenário político e religioso. A luta dos zelotes pela independência desempenhou um papel significativo na Primeira Guerra Judaico-Romana, de 66 a 73 da Era Comum. O movimento zelote emergiu de uma longa história de resistência judaica à ocupação estrangeira. Desde a revolta dos Macabeus no segundo século, antes da Era Comum, os judeus lutaram para manter sua autonomia religiosa e política. A conquista romana da Judéia em 63 antes da Era Comum trouxe novas dificuldades e alimentou o ressentimento. Impostos pesados, brutalidade romana e a supressão de práticas religiosas judaicas criaram um terreno fértil para a resistência. Grupos como os sicários, conhecidos por seus assassinatos furtivos de oficiais romanos, surgiram nesse contexto. Os zelotes, inspirados por esses grupos e pela memória de revoltas passadas, se organizaram em um movimento mais estruturado. No cerne da ideologia zelote estava a crença inabalável em um só Deus, Javé. Eles acreditavam que Deus havia feito uma aliança com o povo judeu, prometendo a eles a terra de Israel. Qualquer poder estrangeiro governando a Judéia era visto como uma violação dessa aliança. Eles consideravam o pagamento de impostos a Roma como uma traição a Deus. Os zelotes enfatizavam a adesão estrita à lei judaica, acreditando que isso era essencial para manter sua aliança com Deus. Eles viam sua luta como uma guerra santa, uma luta pelo reino de Deus na terra. Esse fervor religioso os tornava uma força formidável, disposta a lutar e morrer por suas crenças. Os zelotes viviam de acordo com uma interpretação rigorosa da lei judaica. Eles observavam o sábado, as restrições alimentares e outras práticas religiosas com grande piedade. Eles buscavam viver vidas simples, rejeitando a cultura e a influência romana. Suas comunidades geralmente enfatizavam a vida em comunidade e o compartilhamento de recursos. Apesar de seu foco na observância religiosa, os zelotes não eram pacifistas. Eles acreditavam na resistência ativa ao domínio romano, mesmo por meio da violência. Eles viam sua luta como uma guerra justa contra um poder opressor. Esse compromisso com a resistência permeava suas vidas diárias, moldando suas interações com romanos e judeus colaboradores. Embora não sejam explicitamente identificados como zelotes, várias figuras do Novo Testamento foram relacionadas ao movimento. Simão, o zelote, um dos discípulos de Jesus, é explicitamente nomeado como tal. Sua presença entre os seguidores de Jesus sugere uma possível conexão entre o cristianismo primitivo e o movimento zelote. Judas Iscariotes, famoso por trair Jesus, também foi associado aos zelotes. Alguns estudiosos argumentam que a decisão de Judas de trair Jesus resultou de sua decepção com a aparente falta de ação revolucionária de Jesus contra Roma. Embora debatidas, essas conexões destacam a influência generalizada da ideologia zelote durante a época de Jesus. O movimento zelote, embora derrotado na Primeira Guerra Judaico-Romana, deixou um impacto duradouro na história judaica. Seu compromisso inabalável com a independência judaica inspirou gerações futuras. Os zelotes são lembrados como mártires que lutaram por sua fé e liberdade. Sua história serve como um lembrete da luta constante contra a opressão. Embora muitas vezes ofuscado pelos eventos da guerra,
O movimento Zelote fornece informações valiosas sobre o cenário político e religioso da Judéia do primeiro século. Seu compromisso inabalável com suas crenças continua a ressoar, levando à reflexão sobre a natureza da fé, da resistência e da busca pela liberdade.